Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade singular de estar convosco aqui esta noite. É sempre uma alegria poder cooperar com a obra de Deus e nesta feita conhecer os irmãos e irmãs, uma parte da minha família que é grande, minha família é muito grande. Interessante que eu nascido no estado da Bahia, tenho irmãos americanos, africanos, a nossa família ela é muito grande. E eu louvo a Deus por estar conhecendo esta noite mais uma parte da minha família. Quero aqui agradecer a Deus pela recepção, agradecer ao pastor Natan e a pastora Leila pela recepção. Quando nós chegamos a lugares onde somos bem recebidos, nós glorificamos a Deus porque certamente há o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Certamente há o sentimento de humildade neste lugar, e Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Quero agradecer aqui ao nosso irmão Ivan, que foi a ponte para que nós estivéssemos aqui mediante a aprovação do vosso pastor. Eu louvo a Deus, porque depois que conheci Jesus, nunca mais me interessei por outro. Hoje é só Jesus e mais ninguém. Eu quero lhes convidar a lermos a palavra de Deus. Todos que trouxeram a Bíblia, abra sua Bíblia no livro que recebe o nome de Apocalipse. Tendo localizado este livro, localize o capítulo 2. Tendo localizado o capítulo 2, localize o versículo 4. Todos que trouxeram a Bíblia, faça o esforço e abra a sua Bíblia nesta referência. Todos encontraram amém? Diz-nos assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quero ler por mais uma vez e gostaria que toda a igreja recitasse após mim. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amém. Os irmãos, podeis tomar o vosso assento. Eu quero nesta noite trazer-lhes uma palavra da parte do nosso Deus, baseando-me neste versículo que nós acabamos de ler. E dentro deste versículo, eu quero lhes falar sobre os 3 sentimentos que foram embora da igreja de Éfeso e que não podem ir embora da igreja atual. Nós estamos vivendo dias trabalhosos. E esses dias, eles precedem a volta de Jesus. O cenário atual, nacional, mundial, mostra-nos esta verdade. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E neste cenário odierno, nós precisamos preservar alguns sentimentos para que em tempo algum
nos desviemos da verdade sobre Deus, que temos aprendido e defendido ao longo dos anos. Quando nós meditamos no versículo que acabamos de ler, este versículo mostra-nos a exortação de Jesus à igreja de Éfeso. Jesus concluiu que esta igreja havia abandonado o seu primeiro amor. Com o abandono do primeiro amor, esta expressão ela vem nos mostrar que 3 sentimentos foram embora da igreja de Éfeso. E antes que eu lhes fale sobre estes 3 sentimentos, eu quero mostrar a vocês pelas Escrituras como foi a edificação desta igreja, como foi a dinâmica desta igreja, como esta igreja foi ensinada. E agora, depois de 39 anos, ela passa a ser exortada, porque ela perdeu 3 sentimentos que não podiam ter desaparecidos desta igreja. Eu quero lhes mostrar a edificação. A igreja de Éfeso, ela foi fundada, ou melhor dizendo, o evangelho chegou na cidade de Éfeso no ano 52 da era cristã, quando o apóstolo Paulo, o maior missionário depois de Jesus Cristo, na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo chegou a esta cidade e deixou ali um casal chamado Áquila e Priscila, e este casal ficou ali trabalhando. O apóstolo Paulo seguiu a sua viagem missionária. Quando na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo está vindo da cidade de Corinto, na Grécia, e ele passa outra vez pela Ásia Menor e chega à cidade de Éfeso. Quando ele chega a esta cidade, ele se depara com um grupo de 12 novos convertidos, 12 homens que haviam se convertido ao Senhor Jesus. E quando ele se encontra com esses 12 homens, ele faz a eles uma pergunta, e a pergunta é esta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram-lhe: nós ainda nem ouvimos falar que houvesse Espírito Santo. A Bíblia diz aqui e mostra-nos uma deficiência na cidade de Éfeso e na vida dos novos convertidos ali. Eles ainda não haviam ouvido falar de batismo no Espírito Santo. Isso se torna uma deficiência para a igreja, quando a igreja não é ensinada, instruída sobre o batismo no Espírito Santo, a sua importância e a necessidade para todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Eu quero lhes dizer, ou melhor dizendo, quero lhes perguntar: quantos aqui acreditam no batismo com o Espírito Santo? Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo? Levante a sua mão só para eu ver. Amém, glória a Deus. O apóstolo Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? A resposta foi: nós ainda nem ouvimos falar que houvesse Espírito Santo. Havia uma negligência com relação à doutrina do batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é doutrina antepassada. Batismo com o Espírito Santo não pode ser uma doutrina engavetada. É algo necessário para a igreja, é algo importante para a igreja, porque Jesus deixou bem claro: eu dei-lhes a palavra, agora o poder vocês só receberão quando descer sobre vós o Espírito Santo. Quando vocês receberem este poder, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Você consegue perceber a importância do batismo no Espírito Santo, a importância da presença do Espírito Santo na vida de uma igreja? Aí o apóstolo Paulo, depois que ouve esta resposta, ele pergunta: então vocês só são batizados no batismo de João? Eles disseram sim. Aí Paulo começa a falar da diferença entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo do arrependimento. Ele diz: João Batista batizou com água para o arrependimento,
um ato público da sua conversão, mas ele disse: após mim vem um que é mais poderoso. Meu Deus, ele é mais poderoso do que eu, e eu, me agachando, não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Paulo está mostrando a importância do batismo com o Espírito Santo e a diferença entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Quando Paulo fala sobre o batismo no Espírito Santo, os 12 homens se interessam, e quando eles se interessam, eles se curvam. Uma coisa eu acho interessante na vida daqueles que compreendem quem é Deus e quem Ele é. Quando nós compreendemos quem nós somos e quem nós nós nos curvamos. Quando nós compreendemos quem nós somos e quem Deus é, nós nos rendemos, nós nos curvamos, nós dizemos: Senhor, faz de mim o que Tu quiseres, eu sou apenas alguém que depende de Ti, alguém que depende de Ti. Permitam-me lhes perguntar: quantos aqui dependem dEle? Segure a sua mão comigo ao céu e por um minuto libere uma palavra de adoração a Ele e diga que você depende dEle. Os 12 homens se curvaram e o apóstolo Paulo começou a orar. E à medida que Paulo estava orando, eles começaram a falar em outras línguas. Isso revela que eles foram batizados com o Espírito Santo. E não apenas falaram em línguas, entendam isso, não apenas falaram em línguas, mas a Bíblia diz que eles também profetizaram. Sabe o que a Bíblia está dizendo quando diz que eles profetizaram? Que a Bíblia está mostrando que lá em Éfeso, com a pregação do Evangelho e a chegada do Espírito Santo, abriu-se uma porta para as operações sobrenaturais de Deus. A palavra começou a agir, o Espírito Santo junto com a palavra começou a agir, e as coisas sobrenaturais aconteceram. Eu quero lhe dizer uma coisa com base na revelação divina: o diabo, inimigo das nossas almas, está fazendo de tudo para que o sobrenatural de Deus vá embora da igreja. Mas eu tenho que lhe dizer, a igreja que preserva a palavra e que dá lugar para o Espírito Santo, Satanás pode tirar o cavalo da chuva, porque o sobrenatural de Deus não vai embora, não vai. Quantos acreditam no sobrenatural de Deus? Quantos acreditam que Jesus ainda cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus leva para o céu? Todos que acreditam, levante a mão e adore a majestade daquele que faz essas coisas acontecerem. Abriu-se a porta para o sobrenatural de Deus acontecer. Quando esses 12 homens levantam, eles levantam cheios do Espírito Santo. Eles levantam domados pela palavra. Eles levantam cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. Aí eles começam juntamente com Paulo a edificação da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso foi edificada pela palavra e pela presença do Espírito Santo. São as duas bases da igreja de Éfeso: a palavra e o poder do Espírito Santo. E porque a palavra e o Espírito Santo estavam trabalhando juntos, a Bíblia diz que ao tempo que Paulo pregava, multidões se convertiam, porque a palavra e o Espírito Santo estavam trabalhando juntos. A Bíblia diz que ao tempo que Paulo pregava, os enfermos eram curados, porque a palavra e o Espírito Santo estavam trabalhando juntos. A Bíblia diz que ao tempo que Paulo pregava, aqueles praticantes de artes mágicas, os mágicos de Éfeso, eles rasgaram os livros, tocaram fogo nos livros de magia, porque o poder do Espírito
e a palavra estavam agindo juntos. Isso é algo interessante. Irmãos, é questão de tempo, quando a palavra e o Espírito Santo estão trabalhando junto, quando a palavra é pregada e o Espírito Santo tem liberdade para fazer o que ele quer. Irmãos, é questão de tempo. Tua casa vai servir ao Senhor, teu esposo vai servir ao Senhor, tua esposa vai servir ao Senhor, a tua casa vai se alegrar, servirá ao Senhor, e Deus encherá a tua vida de glória, encherá. Oh, aleluia, aleluia. É questão de dias. Eu estou recebendo a autoridade de Deus para lhe dizer, é questão de dias. Não deixe de dar lugar ao Espírito Santo e nem deixe de lado a palavra. É questão de dias, você verá a obra de Deus na tua casa. A igreja em Éfeso foi edificada pela palavra e pelo mover do Espírito Santo. Mas essa igreja, depois de edificada, a Bíblia mostra